Lefe é suede ayalela mesma. Fiel é Deus, aleluia, amém? Bom, hoje como psicanalista holístico, infectologista espiritual, neurologista e teólogo, vou abordar um tema que é a ingratidão. Por isso vamos ler o livro de Eclesiastes, no capítulo 9, do versículo 14 a 18, e vai nos informar sobre esse tema. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, e a cercou e levantou contra ela uma grande tranqueira. E vivia nela um sábio, pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria, e ninguém se lembrou daquele pobre homem. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas. As palavras do sábio devem, em silêncio, ser ouvida, mais do que o clamor do que domina sobre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói todo e muitos bens. Bom, o desafeto dessa ausência da afeição é reconhecida, pois o indivíduo desafeiçoado, este inimigo nosso, que várias vezes torna-se um adversário, não estando distante, mas perto, pois a verdade dessa veracidade específica é este fato real que prova os diversos acontecimentos expressivamente de sua atitude comportamental do ingrato, que não aprecia devidamente os favores e benefícios que lhe foram prestados e ele não mostra o reconhecimento, pois é esta ingratidão está ligada à hipocrisia, que chamamos de falsidade dentro desse egoísmo, que são os interesses próprios, e não a de outro, o que lhes presta favores, o que recebe. Pois a ingratidão é os seus objetivos da falta do agradecimento nesse reconhecimento, como citei, o que foi obtido e lhe favorecido em sua emergência necessária, quando ficava sem saída para resolver os seus problemas pessoais ou coletivo, ainda mais familiar. Pois a ingratidão, como eu citei, pode estar ligada à arrogância, à cobiça, que ela repugna nessa falta da ajuda. Pois dentro desse esquecimento vou abordar 3 tipos representante comportamental humano. Bom, do físico pode se chamar uma doença como mal de amnésia, o mal de Alzheimer, né? No espiritual, é a arrogância necessária, objetiva, dessa ação luciferianizada, que é esse zumbilismo comportamental daquele que está fragilizado e não segue regra ética e prática de conduta. Por quê? Na psicologia comportamental, é a soberba que são as ingratidões desta falta do reconhecimento que lhe foi feito quando lhe foi dado ou ele precisou da ajuda. O porquê desse relatório? Nós temos que ajudar quando alguma pessoa precisa da gente. E nós podemos ajudar, mas ao negligente, nem sempre temos que oferecer favor. Por quê? Só quer receber e não agradecer o que foi prestado na hora das suas angústias. Eu sei que favor não se paga, mas se agradece, pois o que a gente nunca esquece é o que nos foi dado, o que nos foi feito,
ainda mais nos momentos de adversidade que passamos, e temos que ser gratos, sempre grato não só aos que nos ajudou, mas a gratidão principal desse agradecimento, dessa objetividade, não só, como eu falei, ao ser humano, mas a principal é o nosso Deus. Por quê? Como diz o Salmo 46, versículo 1, que Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. É o que esta reflexologia minha, psicológica, nesse campo comportamental, para o nosso entendimento. Por isso que eu entendo que as bênçãos do Senhor são que enriquecem e não acrescentadores. Ainda mais quando estamos preparados psicologicamente, racionalizadamente, não ansiosos. E dos nossos interesses mais amadurecido no emocional, que é a estabilidade do que sabe bem administrar o que obteve, e ele consegue, como eu estou falando, com experiência, ter essa paciência no Senhor, no que está ou permanece emotivamente, e o que está agitado nos seus interesses, ainda mais quando não são reconhecidos, ou que são os ingratos de muitos atos, nessa arrogância, conforme citei, descontrolada, dessa ação luciferianizada. E é a falta da atitude cristianizada, conforme eu posso citar, esse comportamento verdadeiro. Mas que fica essa reflexologia minha para o seu comportamento e entendimento de não ser ingrato. Ainda como eu citei, favor não se paga, mas se agradece. Por isso que eu afirmo que Lefe é suede ayaulela mesma, fiel é Deus, aleluia, amém? Ficam todos na paz.